Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Deus Todo-Poderoso, Senhor Pai, de tudo e de todos, possa se manifestar e fazer presente e falar conosco por intermédio dessa breve palavra. Que Ele possa nos trazer entendimento, discernimento da verdadeira batalha que enfrentamos. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor, evangelista, historiador e médico, Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 9, o versículo 37 em diante, que diz o seguinte: No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou-o no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu amo essa palavra, na verdade, assim, na questão do entendimento e da guerra que nós enfrentamos, das batalhas espirituais, aquelas que nós não conseguimos ver, porque está no mundo sobrenatural, de demônios e anjos que lutam ao nosso favor e que é uma realidade, o ministério dos anjos, assim como também o trabalho dos demônios para destruir a nossa vida. E a cura desse menino possuído por um demônio, outras versões traz o menino lunático ou o menino epilético, que é relatado também no Evangelho de Mateus e de Marcos, trazem bastante informações para nós dessa batalha. E eu quero colocar aqui hoje diante de nós isso. Vamos começar? Vamos contemporalizar, trazer para a nossa vida e fazer as aplicações pertinentes? Começa assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. É o monte da transfiguração, irmãos. Pedro, João e Tiago, junto com Jesus, viram Elias e Moisés e ouviram a voz de Deus contemplar que Jesus era o santo de Deus e o escolhido. O monte fala de conhecer justamente a vontade de Deus, de elevar o nosso nível de visão, de chegar a um lugar mais alto para poder sim entender o que Deus quer de nós, o propósito. E quando Deus amplia a nossa visão, meu irmão, pessoas começam a se aproximar. Pessoas com o mesmo problema. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Pessoas com problemas. Uma multidão que via em Jesus a resolução dos seus problemas. Isso vai acontecer. E Jesus disse justamente para alguns, e eu creio que esse menino aqui fazia parte disso. Esse menino, certeza que ele tinha um chamado, porque o diabo o atormentava dia e noite. Esse é o indício, irmão. Muito claro, uma vida atormentada pelo inferno. E João 15,16 fala: Não foste vós que me escolheste, mas eu que os escolhi para que vades e deste muito fruto. Nós vemos isso na vida de Paulo. Quando Deus se apresentou a Ananias, Ananias retrucou a Deus: esse homem matou muita gente, esse homem tem assassinado os cristãos, esse homem tem torturado, querendo correr da missão. Logicamente, Ananias dialogando com Deus, mas eu gosto de Atos capítulo 9, versículo 15, a qual o Senhor Deus diz a Ananias, e fala assim: Mas o Senhor disse a Ananias: pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Percebe que depois que Paulo fosse contemplado com a visão, muitas pessoas, os gentios, reis e príncipes, pessoas de autoridades e o povo de Israel, muitas pessoas se aproximariam de Paulo, muitas pessoas o seguiriam, como um intuito justamente de se aproximar de Deus. Ele seria uma porta a qual a salvação de Deus alcançaria essas pessoas, irmão.
E isso acontece, é Deus quem escolhe, para que vá e dê muitos frutos. E as pessoas começam a se aproximar. E dentro dessa multidão tinha um homem na multidão, gritou, ou seja, se destacou: mestre, suplico que veja o meu filho, o único que tem. Irmãos, esse homem, ele vivia uma tragédia, na verdade. Ele não vivia igual os outros, problema. Por quê? A perca do filho dele traria ruína, traria vergonha, e a perca do legado ali para Israel, o filho homem representava justamente isso, o legado e a herança. Nós vemos quando Abraão conversa com Deus sobre promessas, ele fala assim: um servo meu que será meu herdeiro, o Senhor ainda não me deu um filho. A gente vê a vontade dele de ter um filho, e o Senhor fala para ele: isso não acontecerá. O Senhor fala: isso não acontecerá. Agora, ele permite Abraão caminhar muito tempo, irmão, sem um filho. Por quê, irmão? Quando o grau da dor aumenta o clamor. Eu quero repetir: quando o grau da dor aumenta o clamor. Um homem na multidão gritou, porque a dor dele era maior. E por isso, muitas vezes, o Senhor permite que a nossa dor aumente. Por isso, muitas vezes, o Senhor permite que a aflição aumente. Por isso, muitas vezes, o Senhor permite que a escuridão tome conta da nossa casa. Por isso, muitas vezes, o Senhor permite que esse tipo de situação aconteça. Precisamos compreender, meu irmão, quando a dor aumenta o clamor. Olha o que diz em Salmos, capítulo 18, versículo 6. Eu já falei para vocês do Salmo 18, é um dos meus preferidos, é o meu preferido. E o salmista Davi fala: no meu desespero, versículo 6, eu clamei ao Senhor e pedi a Ele que me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Percebe? No meu desespero. E o que desespero, irmão? É quando as esperanças vão embora. É quando nós chegamos no nosso limite. É quando de fato percebemos que as nossas ações não vão nos levar a lugar nenhum. E aí a rendição, a entrega, há verdadeiramente um encontro com o Senhor. Ele escutou o meu grito de socorro. E é bom porque ele confessa na frente de todo mundo algo que muitas pessoas tentam esconder: a questão da dominação do mal sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e a nossa família. Mas ele viu que não tinha mais perspectiva. Olha o que ele fala: um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca, sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. É doença, irmão. O inimigo aqui está agindo na falta de paz desse menino, o levando a ter atitudes que ele mesmo provavelmente nem queria, e o infligindo com uma enfermidade. Mas eu gosto que o pai fala um espírito impuro, porque o pai sabe que é demônio. O pai sabe que não é um menino. O pai sabe que a verdade ali é que a guerra, ela é espiritual. A guerra é espiritual, irmão. E no âmbito espiritual, ninguém pode fazer nada, a não ser Jesus. Eu sei que Ele usa uns para nos salvar, Ele pode me usar para salvar alguém, e pode usar pessoas para se salvarem. Como Ele fará, eu não sei. Mas é necessário que tenha o clamor justamente para isso, para saber. Agora saiba que Ele fará, novo e de forma perfeita. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os governos que estão instalados nas regiões celestiais. Nós não vemos o inimigo é invisível, irmão, e ele se apodera. A palavra fala, se apodera dele e o faz gritar. Tormento, perturbação, dor, enfermidade, depressão, ansiedade, morte. De cada 10 pensamentos, 11 são ruins. Às 3 da manhã levanta gritando. Nere mandaraia. Karabadashoy andarabadakaya. A guerra é espiritual, irmão. Tem que se posicionar. A guerra é espiritual, meu irmão. Tem que se posicionar.
e lutar. Esse homem lutou, ele foi atrás. Ele enfrentou a vergonha dele, sabe? Se despiu de toda vaidade. O que importa é o filho, o que importa é a família. E às vezes Deus permite justamente para nós quebrarmos esses paradigmas que a sociedade estabelece diante de nós. Tem que ter uma rendição, é o filho. E olha, a palavra fala: supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Versículo 40, irmão. Nem todos podem ajudar. Nem todos podem ajudar nessa questão, irmão. E na versão de Marcos, ele traz falando que os discípulos não puderam ajudar esse tipo de demônio, porque só se saía por meio de jejum e oração, que indica uma vida mais íntima, de uma pessoa que é mais próxima de Deus, mais cheia do poder de Deus, mais cheia do Espírito Santo. E isso só se dá, irmão, com uma vida devocional, com alguém que é convicto e sabe que vive nessa realidade, nesse âmbito espiritual. Hoje, nós não temos Jesus, mas ele derramou o nosso Espírito. Existem pessoas assim. Ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda há 7.000 que clamam de dia e de noite. Mas eu gosto também quando ele fala no mesmo relatório de Marcos, porque ele deixa o menino lá e o menino se aproximando e ele fala para o pai: desde quando tem isso acontecido? Por quê? Porque o pai deixou crescer. O menino é responsabilidade do pai. E ele trata o coração do pai. Aquele pai já deveria ter confessado, já deveria ter agido, já deveria ter feito, já deveria ter clamado há muito tempo. E nós sabemos que o diabo só toma conta, meu irmão, o grau, e aqui pelo que parece, quando o Senhor Jesus dá a informação aos discípulos, que era um demônio de uma categoria espiritual um pouco mais forte. Sim, há os demônios pititinhos e há os demônios grandes. Nós percebemos quando ele fala em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, quando Jesus limpa a casa, o demônio que estava ali hospedado, ele sai procurando repouso, ou seja, ele quer conforto, ele quer um lugar para ficar. Nós vemos em Marcos 5, quando Jesus dá a ordem para ele sair do chiqueiro, ele fala: manda-nos que nós vamos aos porcos, ou seja, ele sai de um e entra de outro, ele quer conforto, ele quer um corpo. O diabo, ele quer alguém para se instalar. E quanto mais tempo passa, a categoria vai aumentando, o mal vai aumentando. Tanto que, hora que ele repousa e volta pelo deserto árido, ele volta 7 vezes. O estado que era ruim e era pior. Por isso que nós vemos uma pessoa que desvia da fé, que antes nem bebia nem fumava, se entrega à cachaça, à maconha, à mentira e à trapaça. A menina que saía com um, agora sai com vários. O rapaz que ficava com um, agora quer ficar com várias de uma vez. Coisas que nem fazia antes, começa, a cogitar. E a situação vai só se alastrando. Mas a grande questão é, irmão, que nem todos podem ajudar. Agora, ele coloca e transfere a culpa para os discípulos, mas nem todos ajudaram. Mas o Jesus fala para ele: desde quando está assim? Porque poderia ter sido evitado isso antes. Poderia ter te tomado uma atitude antes. Por que deixou chegar nesse estado? Eles não ajudaram, logicamente, ainda não estavam preparados. Mas poderia ter acontecido a libertação antes. Poderia, irmãos. Então, nem todos podem ajudar. Eu gosto do texto de Mateus, capítulo 9, versículo 37, que quero ler com vocês, vou puxar. Porque essa é uma verdade, irmão. E aquele menino, eu creio que ele se tornaria uma grande ferramenta de Deus. Fala assim: então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Há uma colheita, há algo a se fazer, irmão. Há uma colheita de resultados, uma colheita vinda do céu para nós, mas os trabalhadores são poucos, porque exige trabalho. E você percebe que o demônio, quando dá a volta no deserto, ele procura repouso. E é justamente essa a ação de Satanás em nós, de acomodação, de conforto, de não querer dificuldade. Agora, um homem e uma mulher cheia de Deus, eles são trabalhadores. E quanto mais alto o nível de compromisso com Deus, mais esse trabalhador vai ser efetivo. Poucos são trabalhadores. E por quê? Jesus disse:
Jesus vira para a multidão e olha o que ele fala. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? O problema está na incredulidade, irmão. O problema está na corrupção, no pecado. Pecado. Porque Paulo fala: não deis espaços ao diabo, não deixe que a ira se ponha sobre o sol. E logicamente, irmão, o pecado ele abre o espaço para que Satanás venha atendendo. Agora, precisamos entender o que Jesus está falando. Até quando terei de suportá-los? Por quê, irmão? Porque tem um tempo em que o Senhor suporta, tem um tempo em que a graça se manifesta, mas haverá um tempo de juízo, pelo que essa família parece estar passando. Então a corrupção e a incredulidade, meu irmão, atraem a indignação de Deus. Não, Deus não fica indignado, não, ele é amor, bonzinho, passa a cabeça. Até quando eu terei de suportá-los? Até quando eu vou ter que ficar ensinando as mesmas coisas? Até quando eu vou ter que falar como diz em Marcos, em Mateus, em João 5,32? Vá e não peques mais, para que não te suceda mal pior. Até quando eu vou ter que ficar te livrando? Até quando eu vou ter que ficar livrando vocês? Até quando Deus terá que nos livrar das cagadas que nós mesmos fazemos? Até quando eu terei de suportá-los? Até quando eu vou ter que arrumar a bagunça? Até quando eu vou ter que ficar tirando poeira debaixo do tapete? Até quando? Até quando? A corrupção e a incredulidade, irmãos, atraem a indignação de Deus. Essa é uma verdade que o próprio Senhor Jesus expressou. E Deus se indigna. E a indignação de Deus atrai a ira de Deus. A palavra fala em Romanos 2,8: mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. E como que nós nos livramos disso, irmão? Eu gosto, irmão, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia, porque é possível, irmão, levar uma vida santa e se santificar na presença do Senhor. Isaías capítulo 26, versículo 20, diz o seguinte. Esse texto foi dito bastante na pandemia, eu não sei se vocês falam, mas o Senhor Deus fala: a passagem do Senhor: meu povo, vão para suas casas e tranquem-se as portas, escondam-se por algum tempo, até que passe a indignação de Deus. Está falando de entrar no quarto, meu irmão, de orar, de ter uma vida, de justamente chegar ao lugar de intimidade. Não puderam ser expulsos, porque só podem ser por meio de jejum e oração. E a palavra fala: Jesus disse ao homem, então disse ao homem: trague-me meu filho. Ainda estamos no tempo favorável do Senhor, glória a Deus por isso. O tempo da graça, o ano aceitável do Senhor, que em Isaías 61, versículo 1 traz para nós, irmãos. Jesus agiu com misericórdia, mas até quando nós vamos brincar? Até quando ele terá que suportar? Isaías 61, versículo 1 diz que o Senhor relatou esse texto em Lucas 4, quando ele estava justamente em Nazaré. Olha o que ele fala: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para o que está na prisão. E ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E ainda vivemos esse tempo, irmão. Mas os trabalhadores muito poucos somos. Por quê? Precisa de ter o Espírito Santo para que esse trabalho. Então, existem 3 classes de pessoas, é o que eu falo. Aqui nós vemos o Senhor Jesus, que representa aquele que carrega a plenitude do Espírito, e hoje o Espírito habita na sua igreja. Deus esmagará o inimigo debaixo dos nossos pés, ou seja, na nossa caminhada. Os que agem pelo mal e aqueles que estão no meio do caminho, os trabalhadores, muito poucos somos. E ainda estamos no tempo, é verdade, favorável do Senhor, mas precisamos de pessoas para desfazer essas obras. E olha o que acontece, porque fala assim: quando o menino se aproximou, o demônio derrubou no chão numa convulsão violenta, irmão. Aqui a violência tomou conta. Então, meu irmão, quando o milagre se aproxima, a situação fica ruim. Quando mais perto do milagre nós vamos chegando, vai ficando ruim a situação. Não fica melhor, não. A moça que ficava com 1 começa a ficar com 15, 20.
A esposa que traía com um vai começar a trair com 3, 4 de uma vez. O esposo que saía com uma novinha vai querer fazer festa e orgia. O filho que fumava maconha vai começar a vender, vai começar a ser o chefe da biqueira. A situação fica feia. Então eu estou pregando para pessoas que têm orado e têm visto a situação piorar. Eu estou pregando para pessoas que entregaram e já se renderam ao Senhor, mas a casa virou um verdadeiro caos. Eu estou pregando para pessoas que têm visto a escuridão pairar sobre o seu lar. Eu estou pregando para pessoas em que a situação tem ficado desesperadora, como daquele homem. Eu quero te dizer, irmão, acalma o teu coração. Eu quero dizer, minha irmã, acalma o teu coração. É porque Jesus chegou. É porque Jesus chamou o teu filho. Traga-me o teu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou no chão. Darandaraia. E ele quer nos manter perto do chão. Mas é de rosto prostrados que nós vemos o milagre do Mestre. Quando o milagre se aproxima, irmão. Quando o milagre se aproxima. Salmos 25, irmão. Versículo 16. Eu gosto do livro de Salmos porque os clamores ali, a gente vê o quão vivos são, o quão real é as experiências. Olha o que o salmista escreve em Salmos 25, 16. Ele fala: ó Senhor, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, porque estou sozinho e aflito. O peso que há em meu coração fica maior a cada dia. Eu quero repetir, o peso em meu coração, a angústia do meu coração fica maior a cada dia. Por favor, livra-me. Tira-me das situações difíceis em que eu me encontro. Olhe e veja as minhas dores e o meu sofrimento e perdoe todos os meus pecados. Você percebe o quanto estava difícil? Mas eu gosto dessa expressão. O peso que há em meu coração fica cada vez pior. No versículo 19 ele fala: conta os meus inimigos e veja quanto eles são. Eles me odeiam e me tentam me destruir. Era uma situação que ficava pior à medida que o clamor ia aumentando, e Deus deixa para o clamor ir aumentando, mas nós devemos saber que quanto mais perto do milagre está, irmão, quanto mais perto se aproxima de Jesus, quanto mais perto de Deus, o diabo não quer, irmão, quer te jogar no chão, quer te manter, quer nos manter escravizados, quer nos manter sob o domínio dele. Mas eu quero te falar, irmão, Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro e curou o menino e devolveu ao pai. Não vai devolver nada de qualquer forma, não vai devolver com impureza, não vai devolver doente, não vai devolver, sabe, com convulsão. O Jesus repreendeu o espírito que estava causando o mal. Primeiro ele vai na origem do problema, depois ele limpa, cura, purifica, santifica. Aleluia, aleluia. Continua orando, irmão. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus fará de forma completa. E a vitória vem da mão do Senhor. Deus fará a obra completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em minha vida, a boa obra em sua vida, a boa obra em nossas vidas, há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Está chegando perto, está ficando pior, mas está chegando perto. Vai ter pureza, vai ter repreensão do mal, vai expulsar todo o mal, vai ter vida e vida em abundância. Continue orando, continue crendo, continue perseverando, nem que esteja rastejando, só não para, continua até chegar aos pés do Mestre. Olha, e a palavra para terminar fala: todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus, para que todos saibam, para que todos vejam e para que todos entendam que a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso fez essas coisas. E esse pode ser o motivo de tanto socorro, meu irmão. Todos vão contemplar, todos que viram, e a alegria será tão grande de quando atingir o propósito, que a dor do processo será eliminada, irmão. A dor do processo, a dor do aprendizado, a dor daquilo que Jesus permitiu que nós sucumbíssemos, será esquecida. E eu quero declarar que verão o poder de Deus, porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Nem a situação que você está vivendo, irmão.
Ela só está te ensinando, fica firme, minha irmã, até que o Cordeiro te entregue a recompensa do teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Fica firme, firmeza de propósito. Até uma próxima. Tchau, tchau.